Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para este sábado. Ele se encontra lá em Mateus 10, versículo de 24 a 33, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo está acima do Senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o seu servo, ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amado irmão e irmã, eu quero voltar com você ao contexto histórico da época em que o Evangelho de Mateus foi escrito. Diferentemente do Evangelho de Marcos, que ali terminou sua redação por volta do ano 70, o Evangelho de Mateus, como também o Evangelho de Lucas, é comumente datado ali por volta do ano 80 depois de Cristo. E por que essa diferença é crucial para esse Evangelho? Veja bem, no ano 70, acontece, segundo os relatos dos historiadores da época, a destruição do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era o centro do culto judaico naquele tempo. Uma vez que o templo foi destruído, nós começamos a perceber que alguns grupos judaicos começaram a sumir diante dessa realidade. E especialmente aconteceu aquilo que nós chamamos de dispersão judaica, que é onde os judeus se dispersam, né? Pelas regiões, digamos assim, pelas regiões marginais daquele local. E aí o que acontece? Uma vez que existe essa dispersão muito grande, o movimento cristão, que era comumente, né, nessas regiões também periféricas, acaba tendo agora um embate ainda maior. Porque se antes, muitas vezes os cristãos não estavam podendo ir até o Templo de Jerusalém, eles podiam pregar nas sinagogas, que eram marginais. Agora, fariseus chegam lá e começa a ter um embate ainda maior. A perseguição piora. E mais ainda, nessa época, o cristianismo está sendo perseguido por imperadores ainda muito mais fortes do que a época de Jesus. Então o caso é muito grave. E aí o que é que começa a acontecer na comunidade mateana? O povo tem medo de anunciar que segue a Cristo, as pessoas têm medo, querem ficar escondidas, começam a ter medo dos outros. E aí esse evangelho acaba entrando como uma luva. No início, é importante você perceber que a gente reflete muito o que eu comentei na primeira leitura. Porque do versículo 24 até o versículo 25, a gente percebe falando um pouco sobre a dinâmica da humildade. O discípulo não está acima do mestre, né? Mas depois a gente percebe no final do versículo 25 dizendo assim: se o dono da casa eles chamam de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Ou seja, não tenha medo se chamaram Jesus de Beelzebu. Vocês vão receber nomes muito piores, né? Mas não deve-se ter medo deles. Ou seja, não tenha medo dessa perseguição branca. Não tenha medo, talvez, dessa perseguição vermelha, no sangue derretendo nas canelas mesmo. Não tenham medo, porque o próprio Jesus diz no versículo 6, aquilo que está escondido será revelado. Não é? E por isso que ele vai dizer no versículo 27, o que é dito às escondidas, dizer abertamente. Não ficai escondidos não, mas proclamem em alta voz, não tenhais medo de anunciar que vocês são cristãos. Em outras palavras, é isso que se fala. Depois no versículo 28 vai dizer, olha, eles podem matar o corpo de vocês, mas não matam a alma. Temei aquele que pode matar a alma, que é o próprio Deus. Precisamos ter um temor a Deus. Não ficar tendo tanto medo das pessoas humanas ao ponto de paralisar a nossa proposta de evangelização. E aí, por isso, já finalizo para vocês, a gente entende porque chega-se no versículo 32, que vai dizer, aquele que declarar meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor dele ao Pai que está nos céus. Da mesma forma como a comunidade mateana, hoje em dia ainda temos muito medo às vezes de declarar que somos cristãos. Não tenhamos medo, Deus está conosco. Precisamos temer a Ele, não aos homens aqui da terra.
Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e até o nosso próximo vídeo.